E qual que é a boa de hoje pra gente, pro nosso pessoal que nos assiste sempre? Qual é a boa de hoje? Eu tava pensando que nesses tempos que nós estamos vivendo aí, né? Nós precisa cuidar muito da questão dos exemplos, né? Dos exemplos. Principalmente esses pessoal que diz que tem fé, que confia em Deus, essas coisas, precisa também aprender a fazer a sua parte para que as coisas aconteçam, né? Você tem toda a razão. Eu estava lembrando de uma história, é a história de uma enchente que aconteceu lá nas Minas Gerais. Uma enchente nas Minas Gerais. Cidadezinha pequena, sabe? Elas ficaram beirando assim o rio. E teve uma época que choveu tanto, que o rio subiu acho que uns 4,5 metros. Verdade. Onde Deus? O negócio foi tão terrível que a cidade ficou embaixo da água. Nossa, que tristeza. Isso é preocupante. Pois é. Mas a história que eu quero contar pra você era de um orador que tinha lá, sabe? Esse orador, ele dizia que era um cristão, que acreditava muito em Deus, que Deus cuidava dele, que Deus não deixava ele desamparado, que Deus a protegia ele, sabe? Protegia? A protegia. Protegia, tá, mas continua, tudo bem. Então, e aí começou a enchente, sabe? A enchente veio e começou a tomar conta das ruas, das calçadas, sabe? E aí quando a enchente veio, o pessoal dos governos já acionou lá, como é que diz, as emergências. Deve ser corpo de bombeiros. Esse negócio aí. E aí esse pessoal aí do, como é que é o nome? Corpo de bombeiro. Desses corpos de bombeiro, foi lá nas casas pra tirar as pessoas de lá, sabe? Aí eles usaram um carro, parece brincadeira, não é verdade. Um carro que anda na água. Sim, o carro anfíbio. Não sei o nome, mas sei que eles usaram, porque a água ainda não tá muito alta, sabe? Devia estar lá com uns 70 centímetros de altura só. Então eles foram com o carro pra acudir as pessoas, sabe? Aí chegaram na casa desse homem lá e falaram pra esse homem que eles tinham ido lá pra socorrer ele, pra tirar ele da casa, porque a enchente era perigoso ele ficar, porque o rio tava subindo. Ele olhou os homens lá do socorro e disse assim: não vou sair não. E eu tenho um Deus poderoso, eles vai cuidar de eu e não vai deixar que eu morra. Mas o senhor tem que sair não, daqui eu não saio, vou ficar aqui. E aí? Aí o pessoal foi embora, sabe? Foi embora? Foi embora. Aí passou uns tempos, rapaz. A água já começou a subir mais assim de uns metros. Aí foi um outro pessoal de socorro lá. E esse pessoal de socorro tava usando uns dotes, sabe? Bote, Aí chegaram na frente da casa dele, a casa dele já tava com água quase que pela metade da porta. Metade da porta? E ele lá dentro, em cima de uma mesa. Aí o pessoal gritou assim: ô Deus senhor, o senhor tem que sair daí, porque senão o senhor vai morrer afogado, nós íamos acudir o senhor. E ele gritou lá da janela: daqui não saio, essa é minha casa, Deus me deu essa casa, e eu vou ficar aqui, porque eles vão cuidar de eu, ele não vai me desamparar. E aí, ele continuou lá e o pessoal do Dark foi embora, já que ele não queria socorro, foi embora, só acudiu os outros, sabe? E o rio continuou subindo, quando eu falei que você subiu mais de 4,5 metros, né? Cobriu a casa dele. Sério? Cobriu. E ele ficou lá em cima do telhado, né? Se protegendo no telhado. Aí passou uns tempos, chegou lá um helicóptero, sabe? Um helicóptero, Esses avião de rosca. O quê? Avião de rosca, que gira que nem rosca. Avião de rosca, tá. Helicóptero. Um helicóptero. E o helicóptero chegou assim em cima da casa dele. Aí de dentro do helicóptero desceu uma cordinha com uma cesta e um homem dentro. Sim, a cesta de socorro que o bombeiro geralmente usa. Aí desceu a cesta assim. E aí o homem que tá dentro da cesta, né? A cesta desceu perto dele, que tá em cima do telhado. O homem tava em cima do telhado. Aí o homem que tá dentro da cesta gritou: entra aqui dentro da cesta, nós vai tirar você, que senão você vai morrer. A água vai continuar subindo. Sabe o que ele fez? Vou não, você tá brincando. E ele: não vou, eu não vou sair daqui, porque eu tenho um Deus que eu confio, um Deus que cuida de eu, um Deus que não desampara eu. Então, olha só, e eu vou ficar aqui. E aí o helicóptero foi embora, só acudiu os outros, né? Deixou ele estar destois, ele não queria ir. Homem de Deus, a água continuou subindo, e a água não lesou esse homem? Levou? Levou.
Sério? É. E aí? Morreu. O que você tá rindo? Achando graça? Não, é que você sempre conta a história de gente que morreu. Misericórdia. Tá bom, vamos lá. Morreu. Ele morreu. E aí, o que aconteceu? Depois que ele morreu, ele chegou lá no céu. No céu? Chegou no céu. E estava resortado da vida. Porque ele queria conversar com o responsável lá do certo, que ele queria falar com Deus, que não era possível um negócio desse. Aí quando chegou lá no céu, o anjo entendeu isso e falou: não, eu quero falar com Deus, eu quero conversar. Não, vocês vão ser atendidos aqui pelo tesouro responsável. Aí ele chamou o anjo-chefe, sabe? Anjo-chefe? Aí veio o anjo-chefe, pois não, o que é? Boa tarde, eu sou Antônio Ferreira, eu morri hoje lá açouguado na minha cidade, e eu queria reclamar, que eu queria conversar com Deus. Não, o que o senhor quer reclamar? Só, porque não é possível. Eu dei testemunho, disse que meu Deus era poderoso, que ele ia cuidar de eu, que ele não ia desamparar eu, que ele ia dar um jeito de me socorrer, ia me proteger, e eu morri lá açouguado. E aí? O anjo olhou para ele e disse: eu sei da sua situação. Ah, você sabe? Então você está por dentro, sabe que eu estou certo, né? Não, o senhor está errado. Errado? E caso de quê? Você está dizendo aí que Deus não cuidou de você? Primeiro, Deus mandou um carro, como é que é o nome? Aquele carro? Anfíbio. Carro anfíbio. A depois mandou um dote. Você não quis nem o carro anfíbio e depois não quis o dote. A depois mandou um helicóptero. E você não quis helicóptero também. Então, você não pode reclamar. E aí? E aí o homem ficou quietinho, né? E assim são as pessoas, sabe, Antônio Carlos? As pessoas estão dizendo assim: não, Deus vai cuidar de nós, Deus vai proteger nós. Só que as pessoas não fazem as partes delas para se proteger. E a depois, o pessoal vai reclamar que Deus não cuida, mas Deus cuida. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu concordo com você. E não é só nisso, em todas as questões da vida. E se nós vai lá aquele apóstolo Paulo, ele fala lá, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, que o corpo das pessoas é o templo do Espírito Santo, ou seja, nós temos que cuidar dele. E porque o corpo é algo tão importante, então Deus quer que nós cuidemos do corpo. Então, por exemplo, Deus, além de nos dar o socorro, ele nos dá os cuidados, né? Por exemplo, se você fica doente, como é que você sai para resolver? Toma remédio? Não, primeiro você vai no neto, daí o neto te diz o que você tem, você toma remédio. Então, e às vezes a pessoa: não, eu tô doente aqui, eu tô passando nar, mas Jesus vai me curar. Mas às vezes, o instrumento que Jesus usa para curar você é justamente o remédio, o médico, o hospital. E não existe coisa melhor do que os cuidados que nós temos que ter com o corpo, com a saúde, antes mesmo de ficar doente. Pois é, a boa alimentação, os cuidados com o corpo, higiene, tudo isso, inclusive nessas coisas do tal do coronavírus, não é coronavírus, é coronavírus. É um coronga, né? É a mesma coisa. Por isso, o que eu quero deixar hoje na nossa conversa aqui, que você está ali, você está fotografando ali, né? Fazendo retrato? Não é fazendo retrato, estou filmando. Então, você está ali filmando ali, e o pessoal vai assistir, né? Vai. Ô, gente, sai essas horas. Vamos levar a sério esse negócio. Para com esse negócio de brincar com coisa séria. Quando nós olha o Senhor orientando todos lá de Israel, lá no Velho Testamento, como tinha que se cuidar, eles explicavam que quem está doente tinha que ficar isolado. Eles explicaram que quem tinha os podrenas tinha que respeitar na ordem das coisas para que as coisas funcionassem. E aqui com nós não é diferente. Então, antes de você ficar reclamando, agradeça a Deus que você está com saúde. Não espera a doença chegar na sua casa. Cuide enquanto é tempo. É esse o recado que eu tenho. Puxa, valeu, um recado bem pertinente para esse momento. Não tinha nada desse negócio não. O quê? Esse que você falou aí, o quê? Pertinente. Não, é um recado muito importante para essa hora. Então, pertinente significa isso. Você não fala essas coisas de cis que eu não entendo. Tá bom, então tá. Mas fica o recado. E agora? Vamos pescar. Então vamos pescar? Vamos pescar, vamos lá.